Então vamos lá, vamos explicar as coisas. Gente, aqui hoje é o nosso primeiro RyanCast. Eu vou falar em inglês porque agora eu sou chique. Tem que ser em inglês, né? O propósito dessa vai ser uma live /vídeo /podcast. Vai ser falar sobre empregos. A gente vai focar bastante na área profissional. Não vamos falar nada sobre lifestyle, nada sobre custo de vida, essas coisas. A gente vai focar bem na área profissional porque eu quero que os brasileiros, eu não vejo isso na internet, as pessoas falando qual a diferença da vida profissional entre o Brasil e o Canadá, e tem muita diferença. Então acho que vai ser importante isso aí, sanar algumas dúvidas, as pessoas também perguntam muito. E então é isso, a ideia é só eu ter uma conversa aqui com o João, a gente tem algumas perguntas. O José. Chama de Zé, é mais fácil. O José, ele prefere que chame de Zé, então vai ser Zé. A gente tem uma lista de perguntas aqui de tópicos para seguir, mas não precisa ser nessa ordem, a gente vai mais bater um papo aqui e conversar sobre a vida profissional aqui no Canadá. O Zé... quase saiu quase um João de novo. Não, ele já sai José. E o pior é que eu tenho um tio chamado Zé e eu não tô lembrando. O Zé, ele trabalha mais ou menos muito parecido com o que eu trabalho aqui também. A gente, inclusive, fez entrevista para as mesmas empresas, né? Exato. E, na verdade, só foram 2 empresas. Ele foi contratado em uma e eu em outra, que foi muito curioso. Vou deixar você falar. Fala aí, mais ou menos, você é formado em quê? Qual faculdade você fez? E o que você trabalhava no Brasil? Isso aí. Bom, meu nome é José, todo mundo já sabe, né? O Rian já me apresentou aqui. Zé, né? José Zé. Eu me formei em engenharia elétrica no Brasil. Eu entrei na faculdade em 2010. Me formei no final de 2014. E eu sempre trabalhei com programação de sistemas embarcados, né? Então é uma área um pouquinho diferente, né? Eu percebo que o pessoal sabe que tem muita vaga para TI no Canadá, mas é mais para essa área de software mais alto nível, né? Coisa para web, assim, banco de dados, essas coisas. E eu, desde que eu me formei, assim, eu sempre trabalhei com programação de sistemas embarcados. Então, C, C++, um pouquinho de assembly... Gente, sistemas embarcados. Microcontrolador... mais ou menos coisas que vão embutidas em outras coisas. Eu não expliquei o que é, né? Sistemas embarcados. Tipo assim, sei lá, o ABS do seu carro seria considerado o sistema embarcado do carro, que é um software que está rodando ali localmente no carro. Então, basicamente seria isso. A definição precisa, acho que é um sistema que precisa reagir a entradas do ambiente em tempo real, né? Então, sei lá, que nem o Rian deu o exemplo do ABS do carro, ele precisa estar monitorando a velocidade da roda o tempo todo. Se ele vê que a roda vai travar, ele tem que soltar o freio. Então E aí você trabalha com qual sistema embarcado no Brasil lá? Com qual? Qual tipo? Era geral? Cara, o primeiro projeto que eu participei foi para uma máquina de ultrassom, era um projeto que na época era em conjunto com o governo federal, porque assim, a gente não tem essa tecnologia de ultrassom no Brasil, né? Então eles queriam que essa tecnologia fosse desenvolvida no Brasil, né? Esse conhecimento fosse desenvolvido no Brasil. Então a gente pegou e fez uma máquina de ultrassom do zero, assim. Do zero, porque assim, não 100%, porque a gente importou alguns componentes, mas toda a arquitetura de software, toda a programação, toda a interconexão entre as várias partes, foi tudo feito lá na empresa que eu trabalhava. Então, esse foi o primeiro projeto. Eu também trabalhei com um projeto com uma empresa de defesa, que era para controlar o giro de uma antena. Ixi, não vai ter problema você falar não, né? Não, acho que não tem problema. Bateu o exército aqui depois, né? Desse exército aí. Não, mas aqui no Canadá, o exército brasileiro não chega. Os aviões ficam sem gasolina no caminho. Então era para controlar o giro da antena do radar, então esse tipo de coisa. Teve um projeto que eu controlei um braço robótico também. Legal. Basicamente esse tipo de coisa, assim, é coisa bem baixo nível, que você trabalha perto do hardware mesmo, então não tem tanto nível de abstração, assim, quanto essas coisas que a gente está acostumado a ver. Linguagens mais feias, né? Baixo nível, né? Não é tão bonitinha quanto as webs. Isso, exato. Então é uma área bem específica, né? Digamos assim. E você se formou em ciência da computação? Não, engenharia elétrica. Engenharia elétrica, né? Você já falou. E assim, eu só tive um curso de uma matéria de programação praticamente durante o curso inteiro. Não muda muito não de ciência da computação, eu acho que eu tive 2. Então, eu tive uma matéria de programação que era em C na época, que hoje acho que eles mudaram para Python. Era em C e foi só essa, e depois eu tive laboratórios de sistemas embarcados, que aí eu estava realmente programando um microcontrolador, assim, que era mais parecido com o que eu fui trabalhar depois, né? E então é isso, eu me formei em 2015, então só que eu trabalhava desde o começo do 4º ano de faculdade. Então eu trabalhei junto com a faculdade durante 2 anos, depois trabalhei em 2015, 16, 17, 18... Antes de ir pro trabalho, perguntar um negócio de faculdade. Uhum. Eu saí da faculdade
que nem eu falei agora, sem saber. Eu tive 2 matérias ou 3 de programação, e certo que era um curso de ciência da computação. Tipo, eu saí assim, eu me sentia despreparado para entrar no mercado de trabalho, sabe? Não sabia nada de programação. E o que você sentiu na sua faculdade de engenharia elétrica? Tudo bem que você foi para uma área que eu acho que não seria bem de engenharia elétrica, seria considerada que você estava. Cara, o pior é que se você for ver, a maioria das pessoas que trabalham com sistemas embarcados, eles são formados em engenharia elétrica. Tem pouca gente que é formada em computação. E você acha que o curso te preparou bem para esse trabalho? Cara, acho que assim, para a área que eu fui, não muito. Porque, assim, muita gente que fez o curso comigo foi trabalhar na área de energia. Então, ia trabalhar em empresas de distribuição de energia elétrica, esse tipo de coisa. Então, precisava entender sobre, sei lá, linhas de transmissão, toda essa parte mais técnica, né? Eu fui para uma área de programação que, assim, a gente até zoava na época da faculdade os computeiros lá, falando que o pessoal que só gostava de ficar fazendo programação e tal. Garoto de programa. Garoto de programa. Mas eu fui para essa área que era a área de programação. Então, eu me lembro, assim, quando uma das primeiras vezes que eu cheguei lá para trabalhar, assim, e aí, quando estava na faculdade, a gente fazia os labs, né? Que era um exercício de programação, tinha que fazer alguma coisa e entregar. E eram umas coisas que hoje eu vejo que eram bem simples, né? Mas quando eu cheguei no primeiro dia de trabalhar, eu fui olhar o código que já estava construído lá, que eu ia ter que ajudar, eu fiquei maluco, assim. Eu falei, caramba! O que eu tô lendo aqui, né? Esse código bosta. Foi tipo uma semana só lendo para tentar entender mais ou menos o que estava acontecendo. Durante a faculdade, teve uma hora que, tipo assim, eu fui pra faculdade porque eu sempre gostei muito de jogo, de computador e tal, e não existia curso de jogos naquela época, né? Como se fosse há muito tempo atrás. Né? Mas não tinha ainda curso de jogos, se tinha, não era na minha cidade e tal. Aí eu falei, vou fazer um curso de ciência da computação porque eu quero aprender a programar e fazer jogos, fazer programa e tal, eu achava legal. Aí no meio do curso eu falei, cara, não tô aprendendo nada de programação, era só matemática, física, matemática. Aí eu fui reclamar com a professora minha, eu falei, cara, é assim, o curso vai ser isso tudo mesmo, eu não vou aprender programação. Ela falou, considere a faculdade, ou no caso, universidade ou faculdade, como sendo, eles estão ali para te ensinar a pensar, ensinar a resolver problema, não ensinar o que você vai precisar saber para o seu trabalho, entendeu? Então... É que você fez ciência, né? Ciência. Acho que engenharia da computação talvez fosse um pouco mais focado, hands-on, né? Você ia ter mais matérias de programação mesmo. Pois é, ciência da computação é só matemática. Foi matemática. Eu tive umas matérias de banco de dados, uma ou duas. Eu acho que umas 2 ou 3 de programação mesmo. E o resto foi tipo matemática e física. A engenharia elétrica não é muito diferente, tem uma matemática pesada também. Né? Bom, não tem como, a gente escolheu o curso de exatos, então tem que gostar disso, né? Sim. Eu adorava matemática, até na época que eu ia fazer os simulados, que você não tinha que passar de ano, né, no terceiro ano, eu fazia só a parte física e matemática, o resto eu deixava em branco. Ou então eu chutava tudo, só queria saber como é que eu ia em física e matemática. Mas enfim, tá, e aqui no Canadá, você está trabalhando, eu conheço a empresa dele, é muito legal, já visitei lá, claro que eu falei que eu fui fazer entrevista lá, mas fala um pouquinho sobre a sua empresa, o que vocês fazem. Você quer em ordem cronológica ou você quer falar primeiro de como foi o processo de... Não, pode só falar mais ou menos o que a empresa atual que você está aqui no Canadá ela faz. Certo, a empresa chama Zero Key, zero de zero chave, tem até o nosso site, zerokey.com, se vocês quiserem entrar lá para dar uma olhada. O nosso principal produto é um sistema de localização indoor. Então, como que funciona? A gente coloca umas plaquinhas mais ou menos desse tamanho assim, na parede. A cada 5 minutos tem um alarme dela que não serve pra nada. Tem um alarme tocando no celular. É porque eu não sei desligar. Você tem que clicar em dismiss, não snooze. Deixa eu botar pra ele. Que a Juliana tá arrumando aqui pela terceira vez hoje. Aí, beleza. Bom, então, a gente faz esse sistema de localização, que ele é muito preciso, é uma precisão de submilímetro, assim, menor que 1 milímetro. Então a gente coloca esses, o que a gente chama de anchors, né, ou seria âncoras, na parede, e tem uma plaquinha que é do tamanho de uma moeda, que a gente chama de mobile, e essa plaquinha a gente consegue traquear a posição dela em tempo real, em 3D, em qualquer ambiente, assim. E é uma solução que a principal vantagem dela com relação às outras do mercado é a precisão. Você consegue fazer uma coisa parecida só com Bluetooth, só pegando a potência do sinal, e aí você consegue fazer uma relação do nível de potência com a distância. Só que aí a precisão eles chamam de submeter, né? Abaixo de metro. Então não dá para fazer uma coisa muito precisa. Então, o nosso produto é milimétrico, a gente usa ultrassom. É o Microsoft Kinect++. É o Kinect muito preciso, assim. Xbox Kinect. Em 3D também. Então é bem legal. Nossa, assim. Né? Quando eu fui lá fazer entrevista, tinha
um menino ainda tava andando com um computadorzinho ligado. Ele é meu chefe, esse cara, o cara. Ah, é? Aí ele, tipo, ele ia andando pelo cômodo e no computador ia mostrando um pontinho andando assim pelo cômodo. Eu achei muito legal. Eu me amarro nessas coisas. E assim, esse era o nosso produto carro-chefe, né? Só que aí com esse negócio da pandemia a gente conseguiu pegar essa tecnologia e fazer um produto semelhante, que agora a gente está desenvolvendo uns braceletes, né? Que tem esse mesmo mobile, só que agora em vez de calcular a posição dele com relação às âncoras na parede, as plaquinhas do ambiente, a gente consegue calcular a posição em relação a outros mobiles. Então, se você tiver a menos de 2 metros, ele vai apitar. Se você tiver a menos de 1 metro, ele vai apitar e vai vibrar. Então, a gente consegue fazer isso para distribuir, por exemplo, uma fábrica, e aí para todo mundo manter o distanciamento social. E a gente também consegue colher informação de... Os cegos vão gostar disso também, né? Se fazer alguma coisa para cego, tipo... verdade. Lá, Nunca tinha pensado nisso. Um nisso. sensor na casa do cara e ele, quando chegar perto da parede, ele vibrar verdade. e tal. Verdade, ó, pô. Vou até acho que dar essa dica. Aí, ó. Aí depois a gente divide os dividendos. e também tem a tecnologia de contact tracing, né? Que a gente consegue pegar uma dessas plaquinhas e pegar todos os dados que estão dentro dela e a gente consegue ver com quais outras plaquinhas ela interagiu e a que distância ela estava. Então, se de repente, por exemplo, alguém teve um caso de Covid, a gente pode pegar e mapear todas as plaquinhas que estiveram perto e você consegue, por exemplo, então a gente precisa testar essas pessoas aqui, a gente precisa testar essas pessoas. Então esse é o produto que a gente está trabalhando mais no momento. Mais ou menos que fizeram lá na Coreia do Sul, né? Não foi? Que lá eles testavam e faziam... Só que eles fizeram com celular, Só que o celular não é tão preciso. E com isso daí você consegue fazer, por exemplo... Porque você lá usa o GPS, né? Então, ou o triangulamento da torre, né? Ou Bluetooth também junto. Então a gente consegue fazer isso, por exemplo, num galpão enorme, assim, sei lá, um galpão da Amazon, por exemplo. Tem uma precisão de pessoa por pessoa. Exato, né? Então aí você consegue... E aí a gente está investindo bastante nisso agora também. E... Muita gente pergunta pra gente também, pra trabalhar tem que saber inglês? Tipo, você tá no Canadá, né? Então tem que... assim, não precisa saber francês, porque muita gente acha que o Canadá é um país bilíngue. Você precisa, né? Então, é bilíngue dependendo da região, né? Aqui onde a gente está, em Alberta, inglês. Quase ninguém fala francês. Tem uma pessoa no meu trabalho que sabe falar francês, de 25 pessoas, porque assim, eu cheguei a perguntar, eles falaram que você até tem aula de francês na escola, mas não é obrigatório. Aqui é um pouco diferente, você consegue meio que montar sua grade durante o ensino médio, então pega francês quem quer. Mas assim, inglês, assim, não tenho e nem o que falar. Inglês, tem que ter. Igual eu aprendi inglês jogando e exato. Sério. Eu também. Eu nunca fiz curso. Eu não sei se meus pais estão vendo aí, abraço pai, mãe, mas meu pai deve lembrar quando ele levou o PlayStation 1, primeiro PlayStation da Sony lá pra casa em 95, 96, por aí. Eu lembro do meu primeiro PlayStation também. E aí eu aprendi inglês com videogame, assim. Antes do PlayStation eu lembro que eu jogava o Mega Drive. Tibia. Eu joguei Tibia também. Você tinha que, tipo assim, Tibia, a maioria das pessoas jogava em inglês, então eu tinha que aprender inglês pra poder, pra não morrer dentro do jogo. Mas assim, era um inglês muito básico, né? Só buy, sell, pra comprar os itens lá. E aí eu lembro que eu jogava um jogo da Carmen Sandiego, até no Mega Drive. Isso, só que eu não sabia nem ler. Eu lembro de chamar meu irmão pra... Esse jogo tava em inglês ou português? Né? Eu acho que tava em português por algum motivo, eu não sei como. Em 94 tinha um jogo traduzido para português, só que eu não sabia nem ler nessa época ainda. Então eu lembro que meu irmão traduzia pra mim. Mas assim, eu ter contato com inglês desde criança, assim, porque eu comecei a jogar videogame, jogo até hoje, nunca parei. E depois comecei a ouvir música em inglês também, e filme. Uma coisa que eu sempre fiz no Brasil, sempre, tipo assim, tudo que eu quero pesquisar não sei o que, eu pesquiso em inglês. Eu quero ver vídeo sobre não sei o que, ver vídeo em inglês. Você não vai entender metade das coisas, mas se você entender metade já tá bom. Porque você vai começando a assimilar. A melhor coisa que tem pra você é você aprender com experiências. Então, tipo assim, que nem você põe seu celular pra ser todo em inglês. Porque aí você aprende, settings, você já sabe que ali pra você configurar o celular, settings é configuração. Então você vai aprendendo palavrinha no decorrer da sua vida, chega uma hora que você aprende inglês sem saber, sem fazer nada. Você falou isso de pesquisar em inglês, eu lembrei. No começo, quando eu comecei a trabalhar, assim, eu lembro que eu pesquisava as coisas em português, como fazer alguma coisa de programação em português. Aí eu pensei, será que não é melhor eu pesquisar em inglês? E aí quando eu comecei a pesquisar em inglês, eu vi que aparecia muito mais resultados, assim, era muito mais fácil de achar o que eu queria quando eu pesquisava em inglês, porque o número de resultados é maior assim. E geralmente são melhores. E assim, eu realmente nunca fiz aula de inglês fora da escola, assim. Só que assim, eu estudei minha vida inteira em escola pública, então... E assim, no pior sentido que você pode pensar de pública, não eram realmente escolas boas. E assim, eu tinha verbo to be e era o verbo to be sempre. Então você aprendia verbo to be em um ano, começava outro ano, você voltava pro verbo to be, não tinha uma evolução, assim. Mas assim, eu realmente eu aprendi na marra, assim, e aí... Verbo always be, né?
E aí, assim, em 2013, eu acho que foi a primeira vez que a gente teve que falar com um cara do Japão, que falava inglês lá no trabalho. Aí eles perguntaram pra mim, você pode falar com ele aí? Eu falei, acho que eu posso. Foi a primeira vez que eu realmente tive que falar inglês com alguém, assim, e até que saiu. Foi meio gaguejando, assim, mas eu sabia o que eu ia falar, então... Pois é, isso é outra coisa que eu acho muito importante pra quem quer aprender inglês também, é você, tipo, se forçar a falar. As pessoas ficam com medo de passar vergonha, mas você não passa vergonha, as pessoas entendem, 99% das vezes elas vão entender. E eu também sempre fazia isso, sempre que tinha oportunidade de falar inglês, eu me sugeria pra falar, não, deixa que eu vou. Quando a gente ia fazer um grupinho no jogo, o outro grupo só fala inglês, fala, não, deixa que eu traduzo, eu faço meio termo. Vamos trabalhar, alguém sabe falar inglês aí? Deixa que eu falo. Então, acho que quanto mais você se força a falar, você vai ver que sua evolução vai ser muito mais rápida. Sim. E aí foi. Eu lembro que eu fiz um ano de aula de conversação e foi só isso também, assim. Não tive nenhuma aula formal e quando eu descobri eu já estava falando, assim. E assim, tem que saber falar inglês. Eu fiz entrevista em inglês, fiz todo o processo seletivo em inglês, então... Tem que saber falar inglês. Isso é uma coisa que não dá pra fugir. Você quer sair pra um país de língua inglesa, né? Você tem alguma dúvida interessante aí? Deixa eu aproveitar que vocês estão falando de inglês. O Jean Campos mandou perguntando o nível de inglês do Zé. Aproveita que você deve ter feito a prova do IELTS, né? Eu fiz o CELP. Você fez CELP? Você lembra... Deixa eu mastigar aqui. O CELP... A gente falou o que é isso? É poutine, isso aqui é poutine. É uma comida típica canadense. Isso aqui tá meio feio, não sei se dá pra ver. Mas tá bom. Poutine nada mais é que batata frita com um molho de carne e um queijo derretido por cima. Mas é bom. É feio, mas é bom. É tipo eu. Bom, então. Aproveita pra falar que quem vier participar da entrevista vai comer poutine. Poutine vai estar sempre presente nas entrevistas, tá, gente? Bom, então, eu fiz o CELP, que é como se fosse o IELTS / TOEFL, só que canadense. Então, até as perguntas tem a ver um pouco com cultura canadense, assim, mas você não precisa saber de nada relativo ao Canadá. Mas eu fiz em janeiro o exame, então eu tirei 100% em reading e listening, que é ouvir, escrever e ler. E tirei, acho que 80% em falar e em escrever. E eu até brinco que esse é um resultado típico de quem joga videogame, né? Porque quando você joga videogame, você lê muito e você ouve muito, mas você não precisa escrever e falar. Principalmente falar. Né? Principalmente falar. Então, minha melhor parte no inglês é ler, eu consigo ler tranquilo, qualquer coisa, e também consigo... Qual que era outro? Ler e escutar. E escutar também, eu escuto muito bem, assim. Escutar de vez em quando. Escutar de vez em quando tem os problemas, assim. Às vezes... não tem jeito, tem muita palavra que a gente não conhece, né? E às vezes o pessoal fala muito rápido aqui também. Então Ou então com sotaque, né? Tem aquele, você pega as pessoas que são mais, tipo... Não sei nem como falar isso, a pessoa que cresceu mais na roça, assim, que é mais caipira, elas falam aquele meio puxado, assim... o famoso redneck, que vocês veem nos filmes. Então, assim, o meu chefe lá no trabalho, ele fala muito rápido, então eu tô tendo que me acostumar a pegar, ouvir o que ele tá falando e processar. E também tem outro cara que ele fala baixo e rápido. Então, são duas pessoas que falam de um jeito que é meio difícil de entender. E ainda tem o problema das palavras que você tá acostumado. Tipo assim, são palavras que já são em inglês no português. Em português você fala inglês, só que você fala com uma entonação totalmente diferente. Exato. Então, quando eles falam, te dá um tilt. Você fala, peraí, que palavra é essa? Aí daqui a pouco você fala, não, essa palavra eu conheço e tal. Exato. Aí dá um tilt total, né? Você falou disso daí, eu lembrei, por exemplo, do home office, né? Por exemplo, no Brasil a gente fala, eu tô de home office hoje. Aqui ninguém fala isso. Não existe home office como se fosse um substantivo, igual a gente fala no Brasil. Aqui eles falam, I'm working from home. Que seria literalmente, estou trabalhando de casa. Mas eles não têm, I'm home officing today. Não tem isso. Então é uma coisa diferente. Aqui não existe esse termo. Eles só falam alguns detalhes que eu acho que eles entenderiam se você falasse, mas não é o jeito que eles falariam. Exato. Se você falar, I'm home office today, acho que eles vão entender, eles vão achar meio estranho, mas o certo é falar, I'm working from home. Tem um amigo do Zé assistindo a live, William Giselli. Ô louco! Abração pro William Giselli. Tá falando que você era o mais inteligente da Eu não duvido da nada, escola. Não. Aproveitando falando mais inteligente. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal do Souza Pena, então, que estiver me assistindo aí, que é a escola que eu fiz ensino médio lá. Massa. Legal, né? Você mandou aí pra sua família toda, pra eles se espalharem? Mandei pros meus pais, mandei pra uns grupos de WhatsApp com os amigos que eu tenho. Fazendo propaganda boca a boca, né? Cara, falando de boca a boca, outro dia eu paguei mó mico de inglês. Eu tava conversando com uma canadense, aí a gente foi falar que a gente tinha um negócio de vender palha italiano no Brasil, né? A gente vinha pra cá pra juntar dinheiro. Aí ela perguntou aí, como é que vocês divulgavam? Eu falei, mouth to mouth. Ela ficou me olhando assim, com uma cara, Juliana, não é bem isso, aqui eles falam é word to mouth. Aí ela, não, faz sentido, porque mouth to mouth é tipo, você tá cuspindo o negócio dentro da boca do...
Word de mouth? Nossa, eu não conhecia essa. Mas eu aprendi. Os micos desse, é isso que eu digo. Tem que pagar você mico, pagou um mico, eu nunca mais vou errar isso, pelo menos. Então, foi bom. Mas... Qual é a cidade do Zé mesmo? Eu tenho 30. Não, cidade. Cidade. Eu sou de São Paulo, mas nos últimos 10 anos antes de vir pra cá eu tava morando em Campinas. Mas sou nascido e criado em São Paulo. Legal. São Paulo capital. E, gente, pra quem não sabe, eu comentei isso mais cedo agora, o Zé ele fez o mesmo processo que eu. A gente participou de um processo seletivo da VenHack, que é uma empresa que ela é meio que recrutadora. Ela busca profissionais de TI, né? Ela entra em contato com empresas que estão procurando profissionais de TI e não estão achando aqui no Canadá e procura esses profissionais no Brasil ou em outros países também. Então, basicamente, é um processo seletivo para empresas que estão muito precisando de profissionais de TI. E aí a gente fez esse processo. Eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como é que foi o processo, o que acontece, como é que é tudo certinho. Mas, primeiro eu queria saber como é que você ficou conhecendo a VanHack, porque pra mim foi totalmente aleatório, um negócio tipo pesquisando no Google, assim, a gente achou. Mas você conheceu a VanHack como? Cara, foi assim, eu já conhecia a VanHack há talvez uns 2 anos antes de vir pra cá, pro Canadá. Mas eu lembro que a primeira vez que eu entrei no site deles, o site parecia meio feio, assim. E eu falei, acho que deve ser fake isso daí, não deve ser um negócio sério, não. Porque você tentava logar e aí dava pau, você tinha que logar 2 vezes seguidas pra funcionar. Eu falei, se nem o site deles é bom, né? Será que o negócio funciona mesmo? Aí assim, eu tava trabalhando numa empresa de desenvolvimento de software lá em Campinas, né? Vou falar o nome da empresa aqui, a Dextra, um abraço pra todo mundo que trabalhou comigo na Dextra lá, pessoal muito legal. E aí tinha uma menina que começou a trabalhar do meu lado, a Camila, deve estar me vendo aí provavelmente. E aí assim, um dia ela chegou pra mim assim e falou, então, eu arrumei um emprego no Canadá. Eu, como assim? Do nada. Do nada, assim. É porque assim, a gente tinha nessa empresa uma coisa que era a mentoria. Então, o pessoal que tinha mais tempo de empresa ou que era de um cargo maior poderia escolher alguém para ser o seu mentor e poder guiar essa pessoa dentro da empresa. E aí um dia ela marcou uma reunião comigo, uma reunião de mentoria. E ela chegou, a primeira coisa que ela falou pra mim na reunião foi, então, arrumei emprego no Canadá, eu tô saindo da empresa aqui 2 meses. Se vira aí, né? Ela falou, pô, como assim? Ela falou, não, eu sei que você também pensava em ir pro Canadá e tal, então eu quero te ajudar com isso daí. Eu falei, pô, da hora, o que eu faço assim? Ela falou, você já ouviu falar de uma empresa VanHack? Eu falei, já ouvi falar, já entrei no site deles. Então, eu fui participar de um processo, eu participei de um processo seletivo com eles, eu fui pro Canadá fazer uma entrevista, e aí passei e tô indo pra lá. Você nem chegou a fazer processo no Brasil não, né? Veio direto pro Canadá mesmo. Como assim? Porque eles fazem algumas seleções no Brasil também, então, em São Paulo. Quando ela me falou isso, foi em fevereiro de 2019. E aí em março de 2019 ia ter uma feira de recrutamento em São Paulo. Porque assim, a VanHack tem 3 tipos de processos para contratar alguém. Pode ser tudo online, ou pode ser feira de recrutamento que eles vão pro país que você tá, então pode ter no Brasil. Eles levam um representante da empresa pro país natal da pessoa. Ou você vem pro Canadá fazer entrevista. Eu, no caso, tive que vir pro Canadá. Mas assim, eu me inscrevi para essa feira que ia ter em São Paulo em março, só que no final não fui selecionado. E aí eu lembro que eu fiquei até meio puto, assim, porra, que merda, não fui selecionado. Pode falar a palavra? Não falei merda. Não sei. Não tem problema não, eu já falei coisa pior aqui. Então, aí eu lembro que foi assim, isso até uma lição que é, assim, vocês precisam meter a cara, se vocês quiserem, vocês têm que correr atrás. Nada vai ser fácil para você vir pro Canadá. Por quê? O que aconteceu, né? A VanHack é muito voltada para a área de mais software alto nível. E como eu falei, eu trabalho com software, mas é outra área completamente diferente. Alto nível, gente, que tipo assim, geralmente é web e mobile. Isso. Que são linguagens mais alto nível mesmo. Isso, para fazer site, fazer aplicações de, sei lá, banco, essas coisas assim. E eu trabalhava com, sei lá, Arduino, assim, não sei se o pessoal conhece, coisa hardware e bem diferente. E aí, assim, tinha uma descrição, eles chamam de Leap Events, né? E aí eu entrei no site e tinha a descrição dos Leap Events, ia ter um em Calgary, que é onde eu tô morando hoje, um em Vancouver e um em Toronto, eu acho. Só que aí, se você entrava na descrição do site, e na descrição do evento no site, lá estava escrito, queremos profissionais que saibam Java, JavaScript, SQL... Python, só essas linguagens. Nenhuma das que a gente sabia, né? Nenhuma das que a gente. Eu não sabia, mas não era meu foco, assim, nem de longe, né? Sim. E era coisa de web, React, Vue, só essas coisas para front-end. E aí eu falei, dane-se, eu vou me inscrever, e me inscrevi em todas, assim.
Porque assim, se eu fosse levar a sério o que estava escrito lá e falar, putz, eu não manjo nada disso, eu nem teria me inscrito. Até porque se você for fazer isso na área de TI, você nunca vai nem arrumar emprego, É, né? Porque as exato. empresas sempre querem isso tudo Querem aqui, tudo. né? Estagiário que saiba as 8 linguagens de Já programação. pousou na Lua, já mandou 2 pessoas pra Marte. Então assim, eu fui na cara dura. Eu falei, é de graça mesmo, vou me inscrever aqui em tudo e vamos ver o que dá. E isso depois que a Camila tinha me falado que realmente o VanHack dava certo, né? E aí assim, na verdade eu tive que criar meu perfil no site da VanHack, preencher tudo em inglês lá e fazer um teste de inglês. O teste de inglês foi basicamente uma call com um cara que era até brasileiro, eu acho, não lembro o nome dele agora. E aí a gente ficou conversando sobre Linux lá. Foi rapidinho, assim, uns 10 minutos. E aí quando terminou, depois de meia hora, já tinha lá no site, no meu perfil no site, comprovado que o meu inglês era avançado. São 3 níveis, eu acho que tinha. Era médio, 4, médio, básico, avançado e fluente. Ele colocou o meu como avançado. Eu acho que o meu foi a mesma coisa. Avançado. Pra fazer fluente é muito difícil, assim. Acho que você tem que ser fluente, né, realmente. Você tem que ou ter aprendido desde criança ou morar muito tempo num país de língua inglesa. Aí eu fiz... Fluência já conta você não ter o sotaque, né? Pra mim seria mais ou menos. Eu não sei se tem a ver o sotaque. Por exemplo, sei lá, se você vê vídeos, por exemplo, de indianos, né, que, sei lá, no TED Talk, por exemplo, você vê que os caras têm um sotaque pesado, mas eles falam muito bem. Eles têm um vocabulário muito bom. Então não sei se tem muito a ver com o sotaque, mas é você saber usar a palavra certa na hora certa. Às vezes dá aquelas travadas. Não dá as travadas, né? Então foi assim, eu fiz o teste de inglês primeiro, aí apareceu esse Sleep Events e eu me inscrevi lá. Falei, vamos ver o que dá. Isso depois que eu já não tinha sido escolhido para a Feira de São Paulo. Aí beleza, aí passou acho que um mês, eu acho que em março, no meio de março, eu recebi um e-mail de uma funcionária da VanHack falando que eu tinha sido pré-escolhido para participar do evento de Calgary, da Feira de Recrutamento de Calgary. Aí eu falei, você pode fazer uma call comigo aqui, daqui acho que 2, 3 dias? Eu falei, não, posso, beleza. Aí ela ligou pra mim e aí ela basicamente perguntou, você consegue vir pro Canadá? Tem como você vir? Eu falei, não, tenho. Se você arrumasse um emprego, você se mudaria pra cá? Eu falei, com certeza. E aí por favor, né? foi basicamente essas perguntas. Ela perguntou se eu podia ir pra lá, se eu tinha vontade, se eu queria mesmo. Fez algumas perguntas técnicas, mas assim, ela não era da área técnica, ela era da área de RH. Mais RH. Então deu pra ver que ela tava só, tipo, sei lá, tinha uma lista de coisas que ela tinha que me perguntar, mas que ela não sabia muito bem. Você percebeu, pelo menos pra mim, eu tive uma impressão muito forte que o fato de as empresas levavam muito a sério o fato de você, tipo, quer ir pra Calgary mesmo? Você vai ficar aqui, tá ligado? Sim, pra mim isso sim. tinha um peso muito forte nas entrevistas que eu senti. O que eles falaram pra gente é que você tem que demonstrar que você vai gostar da cidade, né? Que você gosta do lugar, né? Então não é só, por exemplo, no Brasil, acho que é assim, você é contratado pra uma entrevista se você bater o seu perfil e tal. Aqui não, aqui eles querem, tem que bater o perfil e tem que ver que você gosta, que você tá confiante que você vai poder realmente mudar do país, que você gosta da cidade onde você tá aqui indo. também é muito frio, então as pessoas às vezes vêm e ficam... Chega no primeiro inverno, vai embora, volta pro Brasil, né? Tem alguma pergunta aí? Eu não sei se vocês vão saber responder, mas é porque tem muita gente comentando aqui que se a VanHack é só para desenvolvedores ou se também tem oportunidade para, por exemplo, como é que é? UX, como é que UX, design, acho que tem sim. Tinha até umas pessoas no nosso LEAP, na nossa feira de emprego, que eram designers, não eram nem programadores, que trabalhavam com desenvolvimento de design para website, para sites. Assim. E outra pergunta também é se no mercado de TI aqui eles realmente aceitam sem ter faculdade, somente concurso online e portfólio. Então, mercado de TI, tanto no Brasil quanto aqui, ele não é regulado. Então, assim, eu sempre tive a impressão que na área de TI, principalmente programação, não vou falar das outras áreas porque eu não participo, mas na área de programação, principalmente, o que conta muito mais é a sua experiência e o que você consegue provar que você sabe fazer do que um curso que você tenha. É claro que eles gostam, sempre vai ser vantajoso você ter um curso, principalmente se for um dos cursos mais visados e tal, mas eu acho que sua experiência vai contar 10 vezes mais. Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Não, acho que foi isso também. Pesou muito mais, assim, eles verem o meu histórico, verem o que eu já tinha trabalhado, verem com o que eu já tinha trabalhado, do que olhar minha faculdade. A faculdade talvez tenha ajudado, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, ou eu consegui o visto de emprego. Acho que isso daí talvez ajude um pouco. Mas eu acho que o mais importante é você mostrar pra empresa que você tem conhecimento, que você pode colaborar com a empresa. E às vezes nem que você já sabe, às vezes você consegue aprender facilmente. Você quer aprender, Eu acho que o Zé quis dizer o PR, não os vistos de emprego, né? Que a faculdade contou.
Isso a faculdade conta para residência permanente, mas eu não sei se faz alguma diferença agora pro LMIA, eu não sei realmente. Posso ter falado besteira. Mais alguma? Não, então tá. Também não sei se vocês vão saber falar, né? Porque geral, assim, principais linguagens para front e back-end. Eu acho que na nossa área não tem... A gente trabalha 90% de back-end, né? Cara, eu nunca encostei num front-end na minha vida. Eu tô começando a fazer front-end agora, pra quem já segue, a gente já viu os espelhos que eu faço. Então, eu tô começando a fazer bastante front-end, mas assim, é o básico do básico. Mas eu acho que aqui eu vejo muito mais oferta. Na verdade, eles sempre pedem full stack, né? Então, todo mundo quer sempre o melhor, né? Exato. Ele quer sempre tudo que sabe mexer em tudo. Mas eu acho que tem mais oferta. Eu acho que tem pros dois, na real, cara. Tanto front quanto back vai. Eu não tenho experiência quase nenhuma assim com front-end. Eu trabalhei com React, sei lá, 4 meses assim no meu último trabalho no Brasil, mas bem pouco, assim. Eu nunca. Como eu falei, sistema embarcado é você tratar o dado, não como ele vai ser mostrado, você fazer as coisas funcionarem. Então eu não sei nada desses frameworks de front-end. Eu assim. vejo muita coisa para quem sabe front-end, mas também vejo para quem sabe Java, por exemplo, que é para programar ali às vezes no back-end. Então. Exato. Tem gente perguntando qual o estado civil do Zé. A gente já tentou fazer um hookup com ele. Pra quem tá interessado, eu sou solteiro, vim sozinho aqui. Em poucos meses vai ter um PR aí. E tem mais perguntas, gente. Deixa eu perguntar mais um pouquinho. O outro amigo seu tá mandando avisar que ele tá na live, Eldis. 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 Pede pra ele mandar World Citizen. Hã? World Citizen. Acho que eu sei o que é, né? É uma piada interna. Acho que eu sei o que é. Cuidado aí com as coisas que você lê, que o pessoal costuma mandar umas trolladas aí em comentário, tipo, como é que é? Tem que ter uma filtragem. Eu não vou saber. Mandar um abraço pra Paula Tejano. O Paula Tejano, até o assim. Não, essa acho que eu não caio, não. Mais pergunta, peraí. O Rony perguntou, é o irmão do Rian, onde o Zé almeja chegar profissionalmente? Nossa. Essa é aquela pergunta que você faz em entrevista que ninguém nunca sabe responder, né? Você, CEO da... Cara, me fizeram uma pergunta, na minha última entrevista de emprego no Brasil, lá na Dextra, né? A moça da RH perguntou pra mim, onde você se vê daqui 5 anos? E pera que eu ainda falei na entrevista, eu falei, eu tenho um sonho de mudar pro Canadá, mas acho que não é curto prazo, assim. 1 ano depois eu tava saindo da empresa pra vir pra cá. Mas não sei, assim... Ela te olha hoje com aquele olhar... Uma coisa que eu não gosto é a parte muito administrativa, assim. Eu sei que é uma coisa que talvez... eu sei que é uma coisa que talvez possa parecer o caminho natural para todo mundo, né? Quando você vai ganhando experiência, você ir para a área de gerência, mas, cara, eu não gosto disso. Eu gosto de mão na massa, eu gosto de talvez um líder técnico seria legal. Líder técnico. Na empresa que eu trabalhei no Brasil tinha os como é que era? O Dev Master, a gente chamava, né? Que era o pessoal que não queria ir para a área de gerência, mas que manjava muito, assim, de conhecimento técnico muito bom. Seria um especialista, né? Como a gente chama. Então eu gostaria de ir para essa área, assim, se for, sempre me focar na área técnica, mas se for para ficar preenchendo documento e gerenciando pessoas, não é para mim essas coisas. Ficar em contato com o cliente, não é comigo. Eu quero falar de... Não, chega. Deixa eu fazer a pergunta agora. Eu quero falar de coisa polêmica. Eu quero falar de dinheiro. É claro que você não precisa falar seu salário exato, mas você consegue dar uma faixa de quanto que você acha que um programador em média ganha no Brasil e quanto que você acha que ele ganha aqui no Canadá? Mas se for converter assim é meio complicado. Não, né? Pode ser em real e dólar mesmo, só pra... Então, quanto você ganha, uma faixa de quanto o programador ganha em reais no Brasil e quanto o programador ganha em dólares aqui no... Cara, isso depende muito do nível também, né? Porque no Brasil tem programador júnior, pode ser no seu nível, pleno, assim, sei lá, você tem o quê? 5 anos mais ou menos? 5, né? eu era pleno, né, no Brasil, que o cara que não é júnior, mas também não é sênior. Então eu ganhava... Só para não ser chato, eu vou dar uma faixa. Quanto que eu ganhava? Era entre 5 e 7. Era 5 e 7 mil por mês. E aqui no Canadá, eles não, uma coisa que é diferente também, eles não falam salário por mês, eles falam por ano. Né? E foi uma história engraçada porque eu ganhei um aumento antes de começar a trabalhar até. Porque assim, eles me ofereceram 60 mil dólares por ano, que dá aí 5 mil dólares por mês, alguma coisa assim. Só que aí depois eles descobriram que para eles conseguirem o visto de trabalho para mim, para eles conseguirem
uma das exigências do governo era que o salário fosse, acho que, de no mínimo 70 mil. Então eu ganhei um aumento de $10 mil por ano antes mesmo de começar a trabalhar. Que é uma das exigências por causa do que como ele veio pela LMIA, o governo ele obriga a empresa a pagar o mesmo salário para não ter aquela injustiça de ser contrato imigrante e fazer trabalhar escravo para você. Isso, então exato. O governo obriga a pessoa a ter um salário que seria o mesmo que um canadense teria para fazer aquela mesma função, né? Exato. Então eu tive esse aumento. É. E assim, eu acho que pro que eu faço é um salário bom, assim. É que a gente não tem muita experiência, que nos nossos 5 anos a gente é um bebê ainda. Exato. Profissional. E a gente acabou de chegar em outro país, né? Então também... Migrante, não tem inglês completo ainda. Então... Exato. Assim, eles me ofereceram 58 mil, na verdade, foi a primeira oferta. Aí eu reclamei um pouco, eles aumentaram para 60 mil. E aí acho que umas 2 semanas depois eles falaram que tiveram que aumentar para 70 por causa de exigências do governo. Assim, eu ia aceitar de qualquer jeito, mas eu falei, se eu puder ganhar um pouquinho mais... Mas 10 mil não tá ruim não, Foi engraçado que o CEO da empresa, que tava falando comigo, até mandou mensagem no final, ele escreveu, hope that's okay with you. Aí eu falei, não, agora eu desisto. Que absurdo. Me deu um aumento, não, agora eu não quero mais. 10 mil de aumento, assim, já sem eu nem começar a trabalhar. Agora eu não quero mais. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí. No Brasil, eu acho que varia muito mais a quantidade de dinheiro que você ganha. Pra quem mora em São Paulo vai ganhar, sei lá, 10 vezes mais do que quem mora na minha cidade. Mas vai ganhar gastar aluguel, muito mais vai ganhar também. muito mais. Mas eu acho que é mais ou menos isso que você falou do Brasil. E eu acho que também o seu salário é muito parecido com o meu. E eu acho que é mais ou menos essa faixa. Quem tem de 0 a 5 anos de experiência, mais ou menos entre 50 e 70 mil. Se você for um full stack, talvez até consiga uns 80 mil. Mas eu acho que seria mais ou menos essa faixa aí de salário. Não, gente, é um salário excelente aqui pro Canadá, tá? Principalmente aqui pra Alberta, que é uma província bem barata de se viver. E assim, tem que ver também o poder de compra, né? Aqui você não precisa ganhar 10, que nem um salário mínimo aqui, depois de descontar os impostos, é $2 mil por mês. O que sobra para mim, depois de descontar tudo, é mais ou menos o dobro disso. Então, se você fala, putz, você ganha o dobro do salário mínimo do Brasil, você não é rico. Não é nada, né? Mas aqui, cara, você consegue viver muito bem com o dobro de um salário mínimo. Então, é totalmente diferente, assim. Você consegue comprar muito mais coisa com menos dinheiro. Sim. Então, tem que sempre comparar, por exemplo, o poder de compra. Não só olhar números absolutos que não querem dizer nada. É o que fala. A partir do momento que você começou a ganhar em dólar, você para de converter, cara. Não tem Exato. mais sentido nenhum você converter e falar, vou comprar essa barra de chocolate aqui, é $5. Nossa, mas R$15 uma barra de chocolate? Não, é $5, é $5. Por exemplo, um exemplo rápido, eu pago 1.025 de aluguel, o que dá metade de um salário mínimo. Onde que no Brasil você consegue, em um apartamento legal, assim, grande, de um quarto, no centro da cidade, pertinho do trem. Onde que no Brasil, com meio salário mínimo, que é o quê? R$500, você consegue alugar um apartamento desse? Em lugar nenhum. Você vai é impossível. Embaixo da ponte, ainda nem assim, né? Então você vê que tem essa diferença. Aqui com salário mínimo você consegue pagar um aluguel e ainda sobra. No Brasil é impossível. É muita diferença. Terminando esse assunto polêmico, fala um pouquinho mais ou menos como é que foi o seu processo seletivo, assim, sem ser a parte da VanHack, quando você já foi fazer entrevista com a Zero Key ou até com a Noble, que ele também fez, que é a empresa que eu trabalho. Como é que foi? O que eles mais pediam? Eles pediram pra você fazer alguma prova, alguma coisa do tipo? Então, a VanHack, ela Isso aqui é gostoso, até gelado, né? Tá gelado já? Já, mas... A VanHack bateu muito nessa tecla de fazer os Code Challenges, né? Que, aliás, isso é uma coisa que eu esqueci de falar. No site da VanHack, depois que você preenche o seu perfil, você também tinha que fazer os Code Challenges, né? Então eu fiz de Java, de C, de C++ e de Python, que eram os que eu manjava mais ou menos. Isso daí também conta pro seu perfil, né? Então, assim, eu não sei se eles divulgaram esses Code Challenges, os códigos que eu escrevi com a empresa que me contratou. Eles divulgam. Divulgam? Acho que se sua nota for acima de 60%, eles divulgam. Tá. Porque assim, eu não fiz Code Challenge nenhum, assim. Eles não divulgam, eles deixam lá disponível para a empresa ver se quiser. E assim, isso foi uma coisa que eles bateram muito na tecla, que com certeza todas as empresas iam pedir um Code Challenge e tal. Mas no meu caso, assim, tipo, quem trabalhava com o sistema embarcado mesmo, na feira de recrutamento que eu participei, era só eu. Então, o Rian também trabalhava com C e C++, só que ele não era exatamente sistema embarcado. Você fazia sistema de trem. A minha empresa do Brasil, ela tinha uma área de sistema embarcado, só que era a filial de Curitiba, a filial da minha cidade de Vitória. A gente trabalhava com sistema de controle. Então, a gente tinha um certo baixo nível ali, porque a gente tinha que se comunicar com o computador de bordo do trem, mas não era um sistema embarcado em si. Entendi. Né? Então, basicamente assim, só eu tinha uma experiência de sistemas embarcados na feira de recrutamento inteira e só aquela empresa precisava de alguém com essa experiência.
Então, assim, eu sou humilde de falar que eu também não ganhei de ninguém, assim, eu ganhei de mim mesmo. Porque ou eles me contratavam ou não contratavam mais ninguém, porque eu era a única pessoa que tinha um pouco de experiência na área que eles queriam. Então, eu lembro que eu fiz uma entrevista e eu fiquei até ansioso, porque assim, o evento oficialmente foi de segunda a quarta. Só que aí quem ia me entrevistar era o CEO da empresa, que estava viajando, estava fazendo sei lá o quê, participando de alguma conferência. E aí ele só pôde ir no primeiro dia do evento, que teve o pitch, né, que a gente ia lá, se apresentava em 30 segundos, foi a maior vergonha que eu já passei na minha vida, assim, eu fiquei nervoso pra caramba, falando inglês na frente de um monte de gente, assim. Porque é tipo, eles pegam, imagina, tem uma sala cheia de CEOs, De empresa. são os chefes executivos das empresas, ou representantes, as representantes de RH, só gente poderosa ali. A gente vai definir seu futuro e você tem que falar inglês. Exato. E o pior que pra vocês eu acho que ainda é pior, porque eu já tava aqui quando eu fiz isso, então já tá meio que ambientizado. Pô, ele tinha acabado de chegar no dia anterior, né, eu acho. Eu cheguei no domingo à noite, isso foi na segunda de noite. Foi no dia anterior ele tinha chegado e, pô, imagina, você com jet lag, com todo cansado, cara, deve ter sido estresse pra vocês. Foi feio. E aí eu conversei com ele brevemente nesse dia, porque ele ficou lá durante, sei lá, 40 minutos, depois foi embora. Ele foi o último a chegar e a primeira a sair. Exato, é. E aí depois a entrevista foi só na sexta. E eu só tive a confirmação dessa entrevista na sexta, na quinta-feira. Então o evento já tinha acabado, eu tava desesperado, assim. Eu falei, nossa, não vai dar, não vim aqui à toa, não sei o que lá. E aí deu certo, eu fui lá, fiz entrevista com ele na sexta. E foi basicamente só isso. Foi a única prova que eu realmente tive, foi essa entrevista. Porque eu conversei com ele brevemente, uma conversa informal no primeiro dia. E depois na sexta-feira, quando eu fui lá fazer entrevista com ele, que aí foi... Até que foi rápido, foram uns 40 minutos, assim. Eu mostrei o meu GitHub pra ele, que não tem... Pra quem é da área de programação sabe do que eu tô falando, né? Onde estavam lá os códigos que eu já tinha feito. Tem bem pouca coisa, assim, porque a maioria dos códigos que eu trabalhei eram fechados, não podia divulgar e tal. Eu tive o mesmo problema. Então tinha muita pouca coisa para mostrar, então eu até enviei umas fotos de alguns hardwares que eu já tinha trabalhado. Eu falei, eu fiz a programação disso aqui, como que era a comunicação e tal. Pra você ter ideia, eu só tinha o meu jogo que eu tava fazendo há 2 meses. Eu falei, só tem esse jogo, tá em C#, nem C++, mas é a única coisa que eu tenho de código que eu fiz que eu posso mostrar. Exato. Então eu mostrei um pouco de código para ele, mostrei as placas lá do hardware. E aí foi isso, porque assim, bateu muito o que eles queriam com a minha experiência, né? De alguém que tem o conhecimento de hardware, mas que também sabe programar e tal. E aí foi isso, eu fiz entrevista, foram uns 40 minutos, aí eu fui embora da empresa e aí um mês depois, isso foi em dia 10 de abril, eu acho, de 2019, e aí começo de maio eu recebi um e-mail da Van Hack falando que eles iam fazer uma oferta para mim. Aí, bem parecido comigo. Eu também fiz entrevista na empresa do Rian, Noble. Acho que assim, a última entrevista que eu fiz com a Noble foi a mesma que você, quando a gente foi no café deles lá e tal. Ali depois eles não me chamaram mais. Então, depois eu ainda fiz mais uma que foi com o líder técnico. Uhum. Mas aí eu acho que eles já estavam meio que decididos. Que eu acho que a Van Hack até deve ter feito mexer uns palitinhos ali, né? Tipo, eles viram, o Rian tem mais o perfil da Noble, então a Noble chama o Rian e a Zero Key chama o João José. Pra deixar tanto os empregadores como os empregados felizes. Né? Exato. Antes de passar pro próximo assunto ou tópico, cenário, sei lá, tem mais alguma pergunta legal aí? Manda um abraço pro Cuca Cabeludo. Cuca Cabeludo. Tô brincando, gente. Cadê? Tá brincando, mas uma hora eles vão. Uma hora vai ter uma. Você não tem ideia do que... essa foi quase, porque falou meu filho, aí eu já me tocou o coração. Sacanagem. Oi, gente. Pediram pro José falar a ordem cronológica dos seus empregos até chegar no Canadá. Tá, então eu comecei em 2013, em abril de 2013, eu trabalhei num instituto de pesquisas lá em Campinas, chamado Instituto Eldorado. Eu trabalhei lá 5 anos e meio, até o meio de 2018, até o meio de 2018, só com sistemas embarcados, assim, programação bem em baixo nível. E aí de junho de 2018 até eu vim para cá pro Canadá, eu trabalhei na Dextra, que era uma empresa de desenvolvimento de software, e lá eu mexi mais com software de mais alto nível. Então, o pouco conhecimento que eu tenho de software mais alto nível foi eu adquiri nessa empresa. E foi muito legal ter ido trabalhar lá, porque assim, uma coisa que eu não quero falar mal de ninguém assim, mas uma coisa que eu percebo no Brasil é que quem trabalha com sistema embarcado, como a maioria vem de um background de engenharia elétrica e tal, se o código funciona, tipo, beleza, assim, o pessoal não se importa muito com arquitetura de software, com escrever um código que seja fácil de manter, que seja fácil de outras pessoas entenderem. E eu percebi isso aqui também, o código que quando eu cheguei na empresa aqui do Canadá também, o código não era a melhor coisa do mundo, assim.
Então, eu acho que isso foi... Acho que principalmente em startup é muito verdade. Então, acho que uma coisa que me deu essa vantagem foi que eu tenho esse conhecimento de código de baixo nível, mas eu gosto de escrever coisas com, por exemplo, pensando em orientação a objeto, pensando em arquitetura de software, para fazer um negócio bonitinho, assim, não é só, funcionou, beleza. E eu acho que isso daí talvez seja um diferencial que eu tenho, porque, pelo menos a impressão que eu tive no Brasil, com todos os códigos que eu olhava, que a maioria das pessoas que trabalhavam aqui embarcado escrevi um código, funcionou a primeira vez, tá ok, né? Então, produção direta, né? Produção direta, né? Não faz muito teste, se funcionou, tá beleza. Então foi isso, eu trabalhei basicamente só 2 empresas, assim, no Brasil. E depois Canadá. Eu trabalhei 1 ano como técnico, porque eu fiz um curso técnico de telecomunicações, quando eu estava no ensino médio ainda, mas foi uma coisa totalmente aleatória, fazer programação de central telefônica, assim, absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje, então nem conta, assim, eu nem boto no currículo isso daí, porque nem conto com experiência mais, assim. Perguntaram só também. A gente tem quanto tempo de live já? 45 minutos, né? 45. Perguntaram se quando você veio participar do evento da Van Hack, você teve que pagar alguma coisa ou foi pela... Não, a Van Hack é totalmente de graça. Eles têm um serviço pago, que aí você pode fazer aula de inglês. Mas acho que eles estão se referindo assim, viagem, estadia... Não, a viagem eu tive que tirar tudo do meu bolso, assim. Eles reembolsam depois? Não. Eles me deram $500 de ajuda de custo, $500 canadenses. Só que assim, eu paguei R$4.000 na passagem na época, porque eu tive que comprar, sei lá, 2 semanas antes da viagem, então foi bem caro. E aí eles me deram uma ajuda de custo de $500. Eu diria que foi um investimento, né? Foi um investimento, né? Eu falei, vamos ver, né, se rola. Mas eu tive que pagar Airbnb, foi tudo do meu bolso. Então, tudo que eu gastei, menos R$1.500, foi basicamente o meu investimento, né, pra isso. Pro visto também. O visto também, assim, pagou? a maior parte... o visto também, tem que sair do seu bolso, e isso daí é meio carinho. E a maior parte você vai gastar com tradução de documento, porque você precisa traduzir um monte de documento para inglês. Eu acho que eu gastei no total uns R$2.000 só com tradução de documento. E depois tem mais umas taxas lá que não eram tão caras, eu não vou me lembrar agora, mas a maior parte foi tradução de documento. Você vai gastar com inglês, é mais uns $200-300, aí vai gastar com médico, é mais R$500. Você tem que fazer exame médico também. O exame médico eu paguei R$400 pro cara ficar 5 minutos comigo lá e dar um ok. Tipo, basicamente isso. Aquele médico do trabalho, né? Pelo menos você não deve ter tido que sair da cidade. A gente teve que ir pro Rio de Janeiro pra fazer. Eu tinha sorte, entre aspas, que eu morava perto em São Paulo, então consegui fazer tudo em São Paulo. Mais uma pergunta. Perguntaram sobre a metodologia para entrega de projeto. Tá. Isso aí eu acho que a gente já tinha até planejado falar isso mais pra frente. Isso varia muito de empresa para empresa, assim, né? A minha empresa ainda tem um ambiente de startup, meio que não tem muito definido ainda, assim. A gente tem metodologia ágil, então a gente tem as sprints, tem tudo bonitinho. Mas, assim, tem uma coisa que não existe em software de mais alto nível, que é o tempo de integração do hardware. Então, uma coisa que até essa semana estava acontecendo, o hardware ficou pronto na quinta-feira para a gente começar a testar tudo na sexta e eles queriam que enviasse na segunda. Obviamente não deu certo. Bem normal isso daí. Então, assim, a metodologia ágil tem para a parte de software, mas, assim, por ser uma startup ainda não está muito... Na minha também. Tá muito bem definida. É mais ou menos isso também. A gente tem as sprints, a gente tem o Scrum, a gente faz uma reuniãozinha praticamente todo dia de 10, 15 minutos, cada um fala o que tem, se está tendo algum roadblock, alguma coisa assim. Tem as sprints, que é uma vez por semana, é tudo reuniãozinha. Tem uma reunião toda semana, sexta-feira a gente revisa o código aleatório de uma pessoa, a gente pega assim e fala, tal pessoa, quem que fez alguma coisa de essa semana? Eu fiz isso aqui, vamos ver seu código. Aí todos os programadores sentam numa sala e analisam o código do cara, e falam, pode melhorar aqui e tal, por que você fez isso? Isso é muito legal, mas assim, é bem básico, não é nada muito sofisticado, porque é startup, a gente é tipo um grupo lá na minha empresa, somos, acho que agora tem eu e mais 2 programadores só, e que é da parte que faz o espelho, e tem mais 2 ou 3 que faz a parte web, né, que é o sistema de gerenciamento. Então, 6 pessoas no total, não precisa você ter muito blá blá blá, sabe? Eu acho que chega um nível que também vai acabar atrapalhando você passar mais tempo em reunião e sprint blá blá do que para um time pequeno. Eu não vejo muito assim. No meu time de firmware lá, que é o que escreve o software das plaquinhas, são 3 pessoas, só que quem escreve código mesmo é eu e mais um só, porque o outro cara que é o líder técnico do time, ele fica em reunião o tempo todo, escrevendo documentação e suporte para cliente que já tem o nosso produto. Então fica só... Não é muito meu gosto. Ainda bem que é ele que faz isso, não precisa ser eu, porque eu também não ia gostar de fazer isso. Então, quem escreve código mesmo é só eu e mais um, então eu reviso o código do outro cara revisa o meu código, então é basicamente só isso. Aproveitando então já essa deixa,
eu queria falar um pouco mais ou menos como é que é a sua qualidade de vida dentro da sua empresa. Como é que é, por exemplo, um ambiente de trabalho legal, as pessoas te aceitam bem por você ser um imigrante, é estressado, porque uma coisa que eu senti muita diferença, eu só trabalhei em uma empresa do Brasil, mas eu tinha amigos programadores em outras empresas e eu via que era tudo muito parecido. Era sempre assim, lançou o projeto, é para ontem, tem uma semana e tem que estar codificado, testado, aprovado em produção, não sei o quê. E era sempre tudo muito corrido e você não tinha tempo de respirar, acabava, já tinha mais uns 3 ali embicados. E eu sentia que o ritmo de trabalho aqui canadense, pelo menos na minha empresa, cara, é assim, 200% mais calmo. O canadense, ele não tem muito costume de fazer hora extra, pelo menos o que eu percebi. Deu horário, o pessoal tipo, pode estar pegando fogo, tem gente, deu horário, obrigado gente, tô indo embora, até amanhã. E tipo assim, eu ficava, tinha dias que eu falava, cara, mas você vai deixar esse problema aqui assim, tá indo embora? E ninguém achava estranho, porque é normal. Aqui, eu sentia que no Brasil, às vezes, você é um pouco escravo do seu trabalho, sabe? Aqui eu acho que é um pouco mais tranquilo disso. Comigo acho que tá sendo um pouco até o contrário. No Brasil sempre foi muito tranquilo, assim, onde eu trabalhei. Nunca tive muito estresse, assim, de precisar fazer muita hora extra e tal. Mas aqui, quando chegam, por exemplo, essas deadlines, a gente precisa enviar alguma coisa, aí a gente fica trabalhando, sei lá, até 9 horas, 10 horas da noite e tal. Mas é bem tranquilo, assim, o ambiente de trabalho, assim, vou falar... Como é que quando tem que fazer hora extra? Eles te pedem ou eles te meio que esperam já que você vai fazer? Cara, lá não tem controle nenhum, assim, então é tudo na confiança. Eu não preencho planilha nenhuma, não faço nada, não passo cartão para entrar na empresa, então, sei lá, se eu fiquei trabalhando até 10 horas da noite num dia, eu posso chegar 11 horas da manhã no outro dia, assim, então você vai balanceando dessa maneira. É tipo um banco de horas instantâneo ali. Banco de horas informal, instantâneo, que você mesmo organiza, não tem nenhum tipo de organização. Eu sinto isso também na minha empresa. Tem gente, teve o meu líder técnico uma vez teve que ficar, tipo, muito tempo depois do serviço dele. E aí no outro dia ele falou, ontem eu fiquei até tal hora, hoje eu vou trabalhar até meio-dia e vou tirar folga. É bem tipo, assim. E assim, não é nada que você tem que pedir, eles só falam e falam, vou fazer isso porque eu tô cansado e tal. Sim, é bem assim e mesmo. Todo mundo entende, ninguém julga, ninguém... Normal. E sobre o ambiente, assim, sobre ser imigrante não tem problema nenhum, assim. O Canadá é um país de imigrantes, né? Então tem outros imigrantes na sua empresa? Imigrantes tem, mas assim, eu sou o único que veio pro Canadá para trabalhar com eles, né? Que nem, por exemplo, tem 5 pessoas da China e mais um cara do Egito lá. O cara do Egito ele já trabalha aqui há muito tempo, mais de 20 anos. E os chineses lá, eles também já tinham outros trabalhos aqui, já vieram para cá há muito tempo. E todos eles já são cidadãos? Nunca lembro. Cidadãos, né? Tem que falar inglês, já esqueci o português aqui também, então... Citizens, Todo mundo já é cidadão canadense, então eu sou o único que ainda estou aqui com um visto de trabalho, né? Mas, cara, é bem tranquilo, assim, lá você é só mais um, assim, ninguém liga por você ser de outra nacionalidade. E, assim, sobre o ambiente de trabalho, é um pouco mais, como eu vou dizer, mais sério, entre aspas, do que no Brasil. Que no Brasil tem aquela hora do café, né? Assim, que você vai lá, vamos tomar um café ali, fica conversando. Aqui, pelo menos a minha empresa não tem, assim, é difícil. Aqui eu sinto muito isso também. Eles têm, tipo, a relação de trabalho. Isso. A relação de trabalho ali, você, tipo, eles não são grossos, não são nada, eles brincam com você, fazem piada e tal. Acabou o trabalho, cada um pro seu lado, sumiu, acabou. Então, se você não tem amigos fora do trabalho, você vai ficar sozinho. Tipo... eu dei sorte que eu comecei, que o pessoal do meu trabalho, praticamente todo mundo joga D&D, né, Dungeons & Dragons. Então acabou que fora do trabalho a gente tá começando a criar uma relação de amizade bem legal. Legal. E tá ajudando bastante a conhecer canadense e tal, aprimorar o inglês também, que é muito importante. Então eu dei essa sorte, não sei como é que seria em outros casos, né, sem o Dungeons & Dragons pra ajudar. Realmente, é assim, tipo, acabou o trabalho, tchau. Assim, foi o que eu falei, o pessoal não é grosso nem nada, são muito educados, eles conversam, mas não tem muito aquela conversa de corredor, assim, né? Isso daí não existe. Que nem, a gente comprou uma televisão pra colocar no hall da empresa lá, e aí eu pedi pro cara que tava com o controle, põe um vídeo de 10 horas do Epic Sax Guy. Aí o cara não conhecia, ele foi lá, colocou e ficou tocando lá o... Não sei quem já viu, tem o cara que fica com sax lá, tocando, e aí eu achei engraçado lá, ficou dando risada, então... Eles são educados, assim, eles conversam, mas... Eu sinto que eles são bem diretos. São bem diretos, são bem diretos. Às vezes você acha que eles estão sendo grossos, mas é só o jeito deles falar. Eles falam direto. Tipo assim, você mostra o código pra ele, eu fiz isso aqui. Não, isso não tá bom. Aí você fala, tá, desculpa, deixa ir pro cantinho ali, né? É só assim. No Brasil a gente sempre toma esse cuidado de tentar não ser grosso, né? Tenta fazer de outro jeito. Por que você fez assim, né? Lá que eles são diretos, eles falam, não tá bom, aí você pergunta por quê, ele vai lá e te explica. Tem outra pergunta aí? É que vocês falaram sobre a questão do imigrante e tem gente perguntando sobre a questão de idade. Se vocês acham que tem problema uma pessoa tentar
que já tem experiência no Brasil, mas tem 40 anos, arrumar emprego aqui? Cara, eu acho que não. Se você souber fazer o que pode atrapalhar um pouco é para você aplicar para residência permanente depois, porque a partir de 30 anos você começa a perder pontos, né? Mas é a única coisa que eu vejo que pode atrapalhar. Questão de contratação, realmente, eu acho que assim, eles vão ver que você tem mais experiência. Então, basicamente. E, assim, talvez se você for uma pessoa mais velha e mudou de área e não tem muita experiência na área, também não vejo problema nenhum, assim. Você vai ganhar o salário compatível com a sua experiência, mas eu não vejo nenhum tipo de, sei lá, preconceito, assim, só porque você é mais velho, não vão te chamar. Assim. Tem 2 pessoas que já são bem mais velhas e uma era imigrante também, mal sabia falar inglês, tava lá, cara, de boa. Ela que pediu pra sair da empresa, inclusive, foi pra outra. Mais alguma coisa, não? Por enquanto não. Tá. Eu tenho aqui anotado, eu quero falar sobre benefícios que você recebe. Eu, por exemplo, eu tenho seguro-saúde, né, um seguro-saúde mesmo. Eu tenho direito a 2 semanas de férias por ano, só que a minha empresa, felizmente, eles dão 1 semana, pelo menos deram os 2 últimos anos, no Natal eles dão 1 semana de férias conjuntas, que não conta para essas 2 semanas e são remuneradas, não é sempre que é remunerado. As minhas férias de 2 semanas eu acho que é remunerada também, o que às vezes não é sempre também aqui no Canadá, né? Suas férias nem sempre são remuneradas. Isso vai muito de acordo com o contrato. Não é assim, tal área sempre tem férias remuneradas tanto tempo. Não, o seu contrato está dizendo que você vai ter tanto tempo, vai ser pago e tal, é muito relativo, né? Como é que é os benefícios que você recebe lá? O meu é bem parecido, eu tenho, assim, aqui em Alberta a gente tem o plano de saúde da província, né? Que você não paga nada, né? É grátis. É grátis. E eu também tenho o plano de saúde da empresa. E eu tenho 1 semana de férias por ano, só que assim, são 5 dias úteis. Não é que no Brasil que os 30 dias são corridos, né? É bem diferente. E assim, isso é uma coisa que é legal aqui também, é totalmente flexível. Se eu quiser na quinta-feira chegar, vou marcar um dia de férias na sexta, beleza. No Brasil, sei lá, você tem que avisar o RH 2 meses antes. É muito bem lembrado, porque tem gente no Brasil que olha assim, mas 2 semanas, 1 semana, é que eu tenho 1 mês e tal. Cara, pra mim 2 semanas aqui é muita coisa, porque é o que ele falou, você pode chegar assim e falar, sexta-feira, esse final de semana eu quero ir nos lagos, visitar os lagos. Fala, sexta eu quero trabalhar só até meio-dia, depois eu vou lá visitar os lagos. Você tira 4 horas ali, então você consegue aproveitar muito mais essas 2 semanas do que você aproveitaria 1 mês direto, assim. No Brasil tem a legislação que você não pode pedir menos de 5 dias, aqui não tem nada disso. Você pode pedir 1 hora. Você precisa de 1 hora de férias, você tira. Você fala, eu quero tirar 1 hora pra ficar sentado ali do lado de fora pensando na vida. Você tá de boa. A empresa que eu trabalho também tem isso, não dá 2 semanas no final do ano, mas é uns 4 ou 5 dias ali perto do Natal. E agora, como a gente estava trabalhando pra caramba nesses últimos 2 projetos que precisava chegar um hardware novo, ficou todo mundo até tarde, assim, testando, fazendo as coisas, eles deram 1 semana de férias para todo mundo. Então, semana que vem é remunerada. E as minhas férias, mesmo as normais, são remuneradas. E semana que vem eu vou ter 1 semana de férias remunerada também, que não vai ser tirado das férias que eu já tenho, por ano, assim. Então, todo mundo da empresa ganhou 1 semana de férias, assim. E é isso, então, os dias podem parecer um pouco menos, só que você consegue aproveitar muito mais por causa da flexibilidade. Se quiser pegar 1 hora de férias, você tira. Se quiser tirar 1 dia, você tira. E também tem o sick day, não sei se você tem aqui. Sick day também tem. Que, em teoria, até o meu chefe brincou com isso uma vez, né? Ele falou, de vez em quando tem umas coincidências aí que o cara tira um sick day antes de começar as férias dele, né? Ele falou isso, obviamente, tipo, brincando, sabe né? Que acontece essas coisas. Porque sabe o que acontece, né? Você fica doente 1 dia antes de começar suas férias. Eu acho que são 7 dias por ano que você pode... se você tiver mal, você vai lá, pede um sick day e aí você não vai trabalhar, então não desconta do seu salário, isso não foi perde uma coisa nada. que eu também senti muita diferença do Brasil, mas muito, que no Brasil, assim, eles acham bonito quem vai trabalhar tá morrendo. Você tá morrendo de gripe, você tá morrendo de sinusite, de pneumonia, você vai trabalhar, cara, o cara é dedicado aqui, eles acham ruim. Eles falam, teve uma vez que não sei quem tava, um dos meus coworkers tava meio gripado, ele nem tava gripado, ele tava tossindo. Aí, numa das reuniões que teve da empresa, ele falou, eu tô meio gripado, talvez eu não venha segunda. Aí, uma das pessoas falou, obrigado por finalmente não trazer os germes pra empresa. Isso assim, antes do corona, né? Isso antes do corona. Então, realmente, eles preferem que você fique em casa, faça um home office ou fique descansando em casa, do que você leve seus germes pra empresa só falar, tô aqui gripado. E no Brasil, cara, não, você tá morrendo, você não vai vir trabalhar, uma gripezinha? Todo mundo gripe e tal. Aqui é muito flexível. Isso daí é uma coisa que eu achei bizarro. Teve até um dia que o cara que trabalha comigo lá no Firmer mandou 10 horas da noite. Gente, eu vou tirar um dia de férias amanhã, beleza? Tá. Tipo, ele mandou 10 horas da noite.
pra amanhã. Então eu acho que o cara da RH deve ter chegado na empresa, viu o e-mail dele, beleza, marcar um dia de férias. Várias vezes eu chego, muito eu flexível, tenho agora durante o corona, a gente tá em home office, a gente tem uma reunião todo dia de manhã, a Scrum, de 10 minutos. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa de tarde, eu falo, hoje de tarde eu não vou poder trabalhar, eu compenso tal dia, eu faço mais um tempinho, e o pessoal, beleza. É muito tranquilo. Muito tranquilo, né? Bom, eu acho que a gente já passou. Posso pegar Pega um pouco de água, vai lá, deixa eu Eu pegar. não tô acostumado a falar muito assim, minha Eu vou querer garganta começa a também, doer. pega dele depois. Traz a jarra, deixa aqui do lado. Tá. Ai, meu Deus, vamos tentar não Juliana derrubar tentando não nada. derrubar a câmera aqui. Não, detalhe que ela abriu um espaço atrás, falou pra passar atrás e passou pela frente, né? Esqueci. Tem mais alguma coisa pra falar aí pra preencher o vácuo? Muita gente pergunta também se tem time de QA. QA é Quality Assurance. Sim. É o time que testa as coisas antes de ir para produção. Na minha empresa não tem, eu acho que é muito incomum. Na minha também não. Em startup tem equipe de QA, não é muito comum, porque startup, gente, está começando, É, os caras nós não dois- tem muito recurso. Nós dois trabalhamos em startup, então a gente não tem muita vivência de empresa grande aqui no Canadá, já com processo definido. Então é meio que assim, tem code review e só. A gente tem chuveirinho, tá? Ai, meu Deus. Nem no Brasil usava isso. Top, tá perdendo tempo. Mas assim, não tem, mas isso não porque é Canadá, mas é porque realmente são empresas pequenas, então não tem muito esse time de QA, de Product Owner, então o CEO da empresa, pelo menos na minha empresa é assim, na empresa que eu trabalho, o CEO fala com os clientes, ele sabe o que os clientes querem, ele passa pra gente diretamente, a gente vai lá, implementa e faz code review e só, assim. De vez em quando faz falta de ter um Product Owner lá, que é a pessoa que faz essa ponte, mas realmente não tem, mas não pelo fato de ser Canadá, mas pelo fato de ser empresa Então você pequena disse, por mesmo. exemplo, que você às vezes tem que fazer uma horinha extra e tal, você sente que você chega a ficar um pouco mais estressado e tal, ou você ainda acha bem tranquilo, mesmo que você tenha que Cara, uma trabalhar? coisa que acontece pra mim ainda é que depois, isso aconteceu no Brasil também, quando eu precisei ficar mais tarde, minha cabeça começa a doer, então eu não consigo produzir direito depois de umas 8 horas, assim, então mas isso é normal, isso acontecia até no Brasil. E aqui ainda tem um aditivo do inglês, porque assim, eu ainda não tô num nível que eu falo inglês. Nossa. E cansa, né, pensar natural, em inglês? Cansa, assim, não cansa pensar em inglês, mas cansa falar. Porque você já tá cansado e você tem que falar inglês ainda, então sua cabeça, tipo... Eu lembro durante as entrevistas do VRE que eu chegava em casa exausto, tipo, tudo que eu tinha feito era 2 entrevistas, só que você, cara, primeiro você fica nervoso, né, segundo você fica... Gente, falar inglês cansa, tá? Quando você não sabe direito. Isso é só com o tempo, assim, que você vai se acostumar, mas por enquanto ainda a gente ainda, sei lá, pensa um pouco, talvez pensar em português, não sei, mas pra gente falar inglês a gente ainda não é tão natural quanto falar português, apesar de a gente saber falar. Perto, né? Você tem que pensar ainda. A gente consegue se comunicar facilmente, mas não no mesmo nível, com o mesmo nível de detalhes que a gente conseguia no Brasil. Então, em português a gente não pensa pra falar, a gente só fala. Em inglês ainda tem que pensar um pouco, né? Então cansa mais. Sempre rola. E já pagou algum mico desse que eu falei? Tipo, de falar uma palavra que era outra? Eu já peguei vários. Eu já testei palavras, assim, que nem eu não sabia como que falava. Não era deadline que eu queria falar, mas era estimativa. A pergunta que eu queria fazer era: qual que é a estimativa para o novo hardware chegar? E aí eu peguei, acho que eu falei: what's the estimative for the new hardware? Só que estimative tá errado. Aí o cara falou: what? Aí eu, when will the new hardware arrive? Aí o cara entendeu, eu reformulei totalmente. Mas nunca pegou um miquinho básico assim? Cara, eu tô tentando lembrar. O cara dá aquela risadinha. Eu, por exemplo, quando eu tava na entrevista do meu hacker, vocês vão lembrar. Uhum. Quando eu cheguei no lugar que ia ficar todas as entrevistas, a mulher me ofereceu café. Aí eu tinha acabado de tomar café. Aí eu queria falar que eu já tomei. Uhum. Aí eu falei, em vez de falar o certo, eu falei, I already drunk. Só que era pra ser I already drank, que eu já bebi. Eu já estou bêbado. Aí, tipo, 9 horas da manhã numa entrevista de emprego, e eu falei que I already drunk, eu já estou bêbado, né? Aí a mulher falou, hã? Aí eu falei, I already drunk. Ela, não, você quer dizer drank? Eu falei, eu já porque é muito parecido, várias, né? Exato. Eu falei do Epic Sax Guy aqui, eu fui contar para outro funcionário da empresa que eu falei isso, que eu pedi para ele colocar o vídeo do Epic Sax Guy na TV. Aí o cara falou, sex guy? Uhum. Aí ele pensou em sex, né? Diz de sexo. Só que ele falou assim, não, mas relaxa, não é culpa do seu sotaque não, porque realmente em inglês, saxofone e sexo, a palavra em inglês é realmente parecida. Mas eu lembrei uma aqui, não foi muito mico assim, mas eu sempre escovo os dentes, né? Tanto de manhã quando eu chego, na hora do almoço. E isso é uma coisa que no Brasil eu reparo que muita gente na empresa fazia isso, né? E aqui parece que não. Não é tão comum, eles não são tão higiênicos nesse ponto. E aí um dia eu tava escovando os dentes lá e o cara da RH chegou assim e falou, nossa, tá escovando os dentes de manhã agora, né? Aí eu peguei e falei assim, it's a costume. Aí eu falei, você tá vestido, né? Aí ele falou, tá. Eu vi que ele fez uma cara estranha e ele saiu fora.
Mas depois que eu fui entender, puta, eu falei costume. Tipo, costume é fantasia. Eu quis dizer, é um costume, né? Um hábito. Aí tinha que falar, it's a habit. Falsos cognatos, falso cognato. Porque às vezes eu não penso pra falar, eu falo direto. Então e aí essas palavras que você pensa que em português é a mesma coisa, não é. Nossa, eu já paguei vários. Tipo, não foi mico porque eu acho que ele fez uma cara estranha, acho que ele entendeu o que eu quis dizer, só que ele só saiu fora, assim. Depois que ele saiu fora, que ele fechou a porta do banheiro, puta, velho. Aí eu percebi, tipo, outro dia tava jogando Dungeons Dragons, aí o cara falou, do nada, tava uma conversa normal, o cara falou, eu vou ali pegar um Dick Melon pra comer. Eu falei, caraca, que nome estranho, né? Que Dick é pênis, né? Melon, melão. Aí eu falei, vou pegar um pênis de melão pra comer. Eu falei, não, deve ser alguma coisa que eu não conheço, né? Alguma balinha. Aí eu fui no Google, né? Dick Melon. Aí é claro que apareceu. Pareceu aquelas coisas lindas, né? Aí eu tive eu falei, vem cá, o que você falou que você tá comendo? É Dick Melon? Ele falou, Eu falei, cara, tô pesquisando aqui no Google, tá aparecendo umas coisas muito bizarras, que porra é essa? Aí ele falou, não, cara, eu tô zoando, Dick Melon é só é um pirulito que eu tô chupando aqui, eu só falei Dick Melon porque a gente tava zoando ali no canal e tal. Não existia. Não existe isso não. Aí ele, você não pesquisou isso no Google não, eu pesquisei, meu Deus. Ele literalmente quis dizer o que ele quis dizer. Ele tava, tipo, zoando a gente, você não entendeu. Só que, tipo, o pessoal, como o inglês sabe que não existe isso, pra eles já via que pra mim era uma palavra que eu não conhecia, um termo, sei lá. Isso é coisa cultural que, cara, escola nenhuma de inglês vai te ensinar isso. Isso daí não tem como. Mas eu me amarro quando eu conheço essas coisas. Você aprende. Virou piada, a gente... Exato. Depois ficar falando, você vai querer fazer o que no jogo? Eu acho que eu vou fazer um Dick Melon aqui. É muito massa. É nas situações que você aprende, né? Tem alguma pergunta aí ainda? Que já deu uma hora. Tem. 2 perguntas. Essa aqui é mais, assim, opinião pessoal, né? Em Calgary, vocês acham que tem mais programador indiano, chinês, brasileiro, canadense ou... Boa Cara, pergunta. A minha empresa, a maioria é canadense, é o que eu sei dizer. A minha empresa tem 25 pessoas, tem eu de brasileiro, um cara do Egito e mais 6 chineses, não tem nenhum indiano, mas eu vejo que tem muito indiano nessas empresas maiores, assim. Pelo menos é o que eu ouço falar. Outra pergunta. Se vocês conhecem empresas de TI de grande porte com mais de 50 desenvolvedores. Na nosso processo seletivo tinha algumas, né? Tipo a Benevry, tinha uma outra lá também que fazia gráficos e tal, que fazia uns gráficos mais interativos. Nossa, não lembro dessa. Tinha a Neo Financial, que era uma startup também, uma startup também. Mas tinha algumas empresas grandes sim lá, mas era tudo web. Não, mas não é pergunta só da OneHack, não, é no geral mesmo. Tem a Skip the Dishes, que é o iFood daqui. Eles são... aqui em Calgary tem empresa grande. Tem se eu não me engano, tem uma filial da Boeing aqui em Calgary. Tem empresas grandes, tem IBM, tem Amazon, tem empresas grandes aqui sim. Que a gente tá falando mais do que a gente conhece, né, aqui. Sim. Sim, o quê? Não lembro o nome que você já falou comigo. Nem ideia do que você tá falando. Essa Skip the Dishes estava no nosso evento da Varrac também, que é o iFood daqui. Eles são bem grandes também. E tem a Benevry, foi o que o Renan falou, assim, que eu tô lembrando agora. Mas tem as empresas multinacionais que você vai encontrar em qualquer lugar. Aqui também tem, porque é que assim, a província de Alberta, onde a gente mora aqui no Canadá, nunca foi muito famosa pela área de tecnologia. Aqui o que domina é óleo e gás, porque óleo e petróleo, né, que eles chamam de oil and gas aqui. Petróleo, porque sempre teve muita reserva de petróleo aqui, então a maioria das empresas são de petróleo. Então a economia aqui é muito voltada para o petróleo, tanto que teve até uma crise esses tempos, porque o preço do petróleo caiu. Provavelmente vai ter outra agora, provavelmente vai ter outra agora. Com esse coronavírus. Então, assim, não é o estado, a província aqui, né, que é o equivalente do estado, não é muito famosa por essa área de tecnologia, né, mas na área de gás. Eu acho que é tipo assim, a Alberta ela não é um polo tecnológico do Canadá. Com certeza. Mas é uma província que está investindo pesado em tecnologia. Você vê, ela é uma das, está entre as top 5 que investe em tecnologias. Então, eles estão tentando diversificar a economia porque eles perceberam que não podem ficar... Não dá para confiar só em gás, né? Só em petróleo, porque uma hora... É muito o preço montanha-russa, é o que eles chamam, né? Eles têm que acabar com essa montanha-russa econômica, que petróleo, assim, tem hora que você tá no topo lá, a província tá ricaça, dá 2 anos, tá todo mundo na bosta. Mas não afeta muito a área de tecnologia, tá? Essas variações. Tem uma pergunta legal aqui. Nas empresas que vocês trabalham, os programadores são mais ou menos experientes que vocês? Na minha, a maioria é mais ou menos na mesma faixa. Tem alguns que são... Assim, é porque eu considero, por exemplo, de 0 a 5 anos ainda é experiência básica. Eu acho que a maioria tá lá e tinha o líder técnico que já tinha anos e anos. Ele é bem mais velho, deve ter uns 40 e tantos. Então ele já tinha muitos anos, mas a maioria era mais ou menos a mesma faixa que eu da minha empresa. Onde eu trabalho, vou falar do meu time, né? Tem eu,
E tem um outro cara que eu acho que ele é júnior. Eu digo que ele é júnior porque assim, não tem tanta experiência de programação, então ele sabe escrever código que funciona, só que aquele código que é uma beleza, né? Só ele sabe o que ele fez e se alguém tiver que dar manutenção, ferrou. Então quando ele escreve alguma feature e eu tenho que fazer o code review, bota lá 50 comentários, assim, porque eu tô forçando ele a escrever código melhor, então eu tô sendo meio que tutor para ele. O outro cara, ele tem um nível de experiência mais ou menos igual ao meu, só que, como eu falei, ele quase não programa, né? Ele fica mais em suporte ao cliente, documentação, então para sentar para programar mesmo, ele quase nunca faz, assim. Isso do time que eu trabalho, tem o pessoal de software, que aí faz a interface web dos nossos dispositivos e tal. Lá tem um cara que eu acho que ele tem uns 2 anos de experiência, e um outro cara que é o nosso VP, né? O Vice President de software, ele já é um cara que tem uns 45 anos, tem mais de 20 anos de experiência. Ele veio de outra empresa e trouxe junto com ele um desenvolvedor também sênior. Então, se for ver no geral, assim, tem de tudo, assim, na verdade. Então, na área no meu time, eu acho que eu sou mais experiente, o cara que mais codifica mesmo, mas na empresa em geral tem de tudo, assim, porque tem vários times diferentes, né? Tem o time dos algoritmos, que é o que pega o sinal e aí faz a localização do dispositivo, então é bem diverso. Sinto que na área de TI em geral, é mais fácil achar times de gente mais jovens, porque a área de programação é uma área relativamente nova, né? Não é... Sim. Tipo assim, sei lá, se pegar 20 anos atrás não tinha cursos de programação específicos. Você fazia engenharia elétrica para aprender programação, você fazia engenharia não sei o que para aprender programação. Então é mais fácil achar grupos novos e geralmente as pessoas mais velhas já são os lead techs, que é aqueles caras que exato. se interessaram por programação no início, então os caras manjam pra caraca, tá ligado? E tem aquele estereótipo do gênio, né? O cara o moleque de 15 anos lá que sabe invadir um sistema da NASA. Isso tem muito disso também, né? O cara mais jovem que sabe tudo, assim. É porque você comentou aí agora de novo que o Zé fez engenharia elétrica. Eu lembrei que alguém fez uma pergunta no início e eu esqueci de perguntar se o Zé fez algum outro curso relacionado à TI depois do seu curso. Isso eu ia perguntar também, esqueci. Quando eu me formei, assim, eu já percebi que eu tava indo mais para a área de programação, então Coursera, fiz uns 5 ou 6 cursos, assim, de Java, que assim, era mais sobre programação, só que eles usavam Java para ensinar os conceitos, então design patterns, todo esse tipo de arquitetura de software, eles ensinavam com Java, mas é uma coisa que você pode aplicar para qualquer linguagem. Eu fiz esses cursos. Python é uma linguagem que eu aprendi sozinho, nunca fiz nenhum curso, mas eu acho muito legal que dá para você fazer com Python. Mas você põe esses cursos no seu currículo? Põe. Você só põe que tem experiência, que não, você sabe? Você põe? Eu não coloquei experiência porque eu nunca trabalhei no projeto que eu tive que escrever código em Java, então foram só cursos mesmo. Então, Python também, nunca coloquei nenhum projeto, nunca coloquei que eu trabalhei com Python, mas eu coloco que eu tenho 3 anos de experiência, porque assim, o Python nunca foi a linguagem principal, mas sempre eu precisava usar Python para fazer um script, automatização de alguma coisa, então foi aí que eu aprendi. Então também fiz um curso de MATLAB, alguns cursos do LinkedIn Learning, sobre C++, e tudo isso eu coloco no currículo, porque como eu estou trabalhando com uma área de programação e eu não tenho esse background de programação, né, não fiz faculdade de ciência da computação, engenharia da computação, acho que é legal ter essas coisas no currículo, porque mostra que eu estou me dedicando a aprender mais sobre a área de desenvolvimento de software. Eu acho que às vezes um curso, para quem está na área de programação, vai contar mais do que a faculdade. Assim, se dependendo do curso, sim, com certeza. Mas esses cursos, tirando o LinkedIn, né, que dá o certificado, todos tinham certificado? Tem. Cursos do os certificados estão no meu LinkedIn, e aí eu ponho o link do LinkedIn no currículo, mas também dá para você colocar um link lá no currículo, você vai ficar meio feio, então eu só coloquei que eu fiz. E aí, se alguém quiser olhar meu LinkedIn, aí tem um link lá do certificado. É outra coisa que também é diferente do Brasil, que, bom, pelo menos eu percebi que eles não usavam tanto LinkedIn no Brasil, né? Era meio obsoleto, assim, lá. Aqui eu sei que eles usam muito mais. Eu nunca reparei. Não sei se não era muito usado. Tipo, nem você vai numa entrevista, eles em vez de pedir seu e-mail e tal, às vezes eles pedem qual é o seu LinkedIn? Pede o LinkedIn direto. Você tem um LinkedIn, me passa aí, deixa eu ver. Eu acho bem... Sei lá, no Brasil eu não via muita... Todo mundo tem um LinkedIn lá, mas não é algo essencial, as pessoas não postam e tal. Uma coisa na VanHack, até quando eu tava... Antes de vir pro Canadá fazer entrevista, eles até... Eu cheguei a pagar um mês da VanHack só pra poder ter uma das pessoas lá pra olhar meu LinkedIn, melhorar meu LinkedIn. E aí nessa call a pessoa me deu umas dicas lá. Eu troquei, escrevi um monte de coisa do jeito que ela pediu no LinkedIn, e aí começou a chover oferta de outros países, assim, tipo, teve umas 4 ou 5, assim. Só que aí, como meu foco era no Canadá... Você recebe muito recrutador no Instagram? Recebo, em inglês agora. Tá vendo, gente? Uma das coisas que eu ia perguntar também é se tinha abundância de vagas aqui. Na minha opinião, tem, na área de programação, porque...
Cara, eu empregado, eu continuo recebendo um monte de gente. E o meu LinkedIn eu tô lá não aberto pra proposta e Recebe tal. mesmo assim. Eu continuo recebendo, aí quando eu falo que eu não quero mudar, o pessoal, mas você não conhece ninguém, a minha empresa está disposta a trabalhar com visto, a trazer o visto e tal, então acho que Vaga na área de TI área... tem bastante. Assim. eu acho que perguntaram o custo desses cursos, né? Não, o custo que ele comentou que contratou a Van Hack para dar uma olhada no LinkedIn. Ah, tá. Cara, não era muito caro não, foi... Mas eles fizeram de graça. Fizeram? Ô, louco. Quando eu paguei aquele VIP lá, eles falaram, você pagou, como então. você dar uma... porque tinha que pagar o VIP pra participar do projeto, né? Não. Tipo um VIPzinho lá pra você fazer umas videoaulas preparatórias, senão... Isso. Não, mas esse é o serviço pago da Van Hack. Não necessariamente você precisa pagar pra participar dos eventos da Van Hack. Tá, sim. Então, quando eu paguei esse, eles... Isso, foi isso que eu paguei. Não, beleza. E é $30, né? Como é? $30 canadenses? Não lembro. Era canadense, eu acho, na época. Mas foi bem pouco. Eu tenho vídeo falando disso, né? Que eu falo tudo que eles fazem, quais tipos de aula eles fazem, aula preparatória pro pitching, aula preparatória para as entrevistas de inglês, para tudo. Para as entrevistas profissionais mesmo, e eles faziam isso. Eu lembro que a gente ganhou um cupom de desconto. Como a gente foi escolhido para participar do evento, a gente ganhou um cupom de desconto. Aí por isso foi uns $30 canadenses, que eu lembro que no final converteu para uns R$100 e poucos. Assim. Mas a única coisa que eu usei, eu fiz 2 aulas de inglês, mas o que foi mais útil, eu acho, foi essa limpada no perfil do LinkedIn lá, que aí começou a chover oferta de emprego para mim depois disso. Inclusive estão perguntando quais foram as mudanças que vocês fizeram no LinkedIn. Bom, primeiro tudo em inglês, né, gente? Não adianta, se você quer. É básico. Eu dei uma enxugada, assim, tipo, tentei não botar, eu sei Word, eu sei Excel... Isso aí eu acho que hoje em dia já é o básico que você tem que saber, então vale a pena botar. E eu também tentei dar tipo uma ideia que eu quero ficar em Calgary dentro do meu LinkedIn. Assim. Eu não cheguei a colocar nada específico de cidade, mas uma coisa que a mulher da Van Hack me recomendou é que eles gostam de historinha. Então tem aquela bio lá do seu perfil do LinkedIn. Eu achei que era meio, sei lá, babaquice, assim, pra que historinha e tal. Mas ela falou, não, faz isso que eu sei que o pessoal gosta. Foi aí que eu botei. E aí eu coloquei que, quando eu era criança, eu via meu pai trabalhando na bancada dele com coisa eletrônica, e por isso eu quis fazer engenharia elétrica e tal. E deu certo, porque depois que eu fiz isso, começou a chover. Recebi oferta da Ucrânia. Eu cheguei a conseguir uma vaga em Portugal, tipo, uma semana antes de conseguir a vaga do Canadá. Então, se o Canadá não tivesse certo, eu estaria em Portugal hoje. Por causa disso, porque essa empresa de Portugal me achou depois que eu fiz essa limpeza no LinkedIn. E o que eles gostam é usar, como é que fala? Verbos ativos, né? Falei, eu melhorei o sistema em tanto %, eu fiz tal coisa. Eles verbos gostam... ativos e resultados. E resultados, o que você fez que melhorou? Não adianta você falar, eu melhorei. Tá, e melhorou o quê? Melhorou o quê? Quanto não era antes, melhorou para quanto? É tudo saber como falar a coisa. Você pode não ter melhorado nada. Você só desenvolveu uma feature nova. Então você fala, essa feature nova ajudou o sistema. Então tem que saber se vender, né, basicamente. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, se tem um pouquinho mais de pergunta, porque já deu 1h20. Eu queria falar... coisa que você quer encerrar aí? Putz, eu queria falar uma coisa agora. Tá. O que aconteceu, né? Eu voltei pro Brasil e aí eu recebi a confirmação de que eu ia... pro Brasil quando? Depois que eu fazer entrevista. Isso foi em abril de 2019. Eu voltei pro Brasil e aí eu recebi a oferta de emprego no final de maio. Então, e crianças não façam isso. Quando eu recebi Não, desculpa, foi no começo de maio que eu recebi a oferta. E aí eu saí do meu trabalho no final de maio, quando eu não tinha saído do meu visto de trabalho ainda. Então, e isso poderia dar bosta, assim, isso poderia não dar certo. E eu descobri depois que eu cheguei aqui que a mulher da Van Hack que estava conversando com o pessoal da minha empresa, parecia que ela não era muito legal, assim, e a palavra que eles usaram foi frustrated. Tipo, eles ficaram realmente frustrados em um ponto que eles chegaram a desistir. Eles chegaram a pensar em desistir de me contratar por causa de todo o trabalho que estava dando. E eu já tinha pedido demissão do trabalho. Então, tipo, se vocês forem passar por um processo semelhante, só saiam do trabalho quando vocês tiverem o LMA ou visto em mão, porque é certeza que vocês vão. Foi arriscado o que eu fiz, eu acabei dando sorte, porque eu fiquei junho, julho, agosto e setembro quase parado, porque aí eu consegui arrumar um freelancer que eu fiz 1 mês e meio. Então eu fiquei, se não fosse esse freelancer, eu teria ficado 4 meses parado, só gastando dinheiro, e poderia não ter dado certo no final. Então isso foi uma coisa que eu errei, assim. Então fui meio... Bem notado. Fui meio, como é que fala? Fui muito sede ao pote, né? Inconsequente, acho que é uma boa palavra. Cara, Então não façam isso, se vocês eu quiserem. vou só resumir mais ou menos o que é o LMIA, porque a gente falou várias vezes aqui, às vezes a pessoa não conhece ainda. Basicamente, para você vir trabalhar aqui no Canadá, se você não tiver Open Work Permit, as empresas têm uma opção
de chamar alguém, eu tô há tantos meses no mercado procurando um profissional de tal área e não acho. Ela tem a opção de chamar alguém de fora, do Brasil, de outro país, e convidar ele para vir trabalhar aqui. Só que para isso, essa empresa tem que fornecer uma quantidade enorme de documentos para o governo canadense, provando... Demora, porque é muito documento. Você tem que provar que não achou ninguém, que você tem a vaga aberta há tanto tempo e ninguém se candidatou, ou quem se candidatou não está apto e blá blá. Então você tem que provar que não tem canadense, gente, porque é óbvio que eles vão dar preferência canadense, né? Isso é óbvio. Então, isso é muito trabalhoso para a empresa. Eles gastam dinheiro, eles têm que pagar isso, se eu não me engano. Eu sei, é $1.000. É $1.000, né, que você tem que para fazer. E fora isso, o custo de horas de trabalho das pessoas do RH e tal que tem que fazer. Então, basicamente é isso. E aí, se a empresa conseguir provar isso, o governo emite esse LMIA, que eu não lembro, Labor Market Assessment Impact. Labor Market Impact Assessment, que é tipo o estudo de impacto no mercado de trabalho. Ele vai estudar o mercado, vai ver o impacto que vai ter e vai emitir. Beleza, você pode contratar esse cara aí só depois com esse documento que você consegue seu visto, né? Que basicamente... Então, isso depende muito da empresa. Como a empresa que eu fui trabalhar, a primeira vez que eles estavam fazendo isso, demorou muito. Até eles mandarem a job offer, que foi no começo de maio, até sair o visto, foi no começo de setembro, foi tipo 3 meses. Mas teve gente que foi trabalhar na Beneville, eu acho, que é uma empresa grande, que já tinha feito isso um monte de vezes, os caras conseguiram emprego em um mês. Provavelmente como a nossa startup, né? O pessoal não sabia como fazer direito. Eu não peguei o LMIA, o meu foi pelo Open Work Permit, então não sei se foi bom ou ruim, mas o meu é o Open. Enfim, você quer agradecer mais alguém aí? Dar um tchau aí pros restos dos amigos? O Eldes tá mandando... Abraço da galera do Eldes. Do Eldes. Acho que eu sei quem que é. E só comenta, porque teve muita gente perguntando de outras profissões e tal. Comenta aí que a gente quer achar outras pessoas. Gente. Só uma coisa que eu acho que o pessoal confundiu, que você me falou que eles estavam perguntando. O LMIA não é necessariamente para o pessoal de TI, é qualquer trabalho. É que a gente trabalha com TI e eu tive o LMIA, mas o LMIA é qualquer trabalho. E o pessoal costuma achar isso porque a área de TI é uma área que, como tem pouco profissional aqui ainda, canadense, é muito mais fácil conseguir o LMIA na área de TI, mas não é exclusiva. Eu no Instagram postei várias pessoas que não é da área de TI e conseguiram. Mas muitas dessas pessoas já estavam no Canadá, né? Também. Mas também não é obrigatório. Isso, não, eu tava no Brasil, fiz tudo no Brasil e... Você não tinha visto nenhum, nem nada, né? Tinha Você nada. Era um turista no Canadá, veio aqui de turista. Eu entrei com visto de turismo, tive que tirar aquele ETA, que eu acho que custa $7 canadenses, que é totalmente online, assim, não precisa fazer nada, você só vai lá, aplica e eles te aprovam. E entrei com visto de trabalho. Esse é o caso só se você já tiver o visto americano, né? O meu talvez tenha sido mais rápido porque eu já tinha o visto dos Estados Unidos. Mas se você tiver o visto norte-americano, você só tira o visto online canadense, você tem direito a visitar aqui. Senão você tem que tirar o visto canadense ou... Isso, mas não necessariamente precisa do visto americano, talvez você pode tirar só o canadense. O problema é que se você for tirar um visto, já tira o dos Estados Unidos, que aí você vai ter acesso aos dois, né? Exato. Vale mais a pena. E assim, o processo é todo online, a única coisa que você tem que fazer fisicamente é depois que o visto foi aprovado, você tem que ir em algum posto que tinham em São Paulo, mas acho que tem nas principais capitais, você vai lá, dá suas digitais. Depois disso eles vão te chamar de novo, aí você vai ter que ir lá entregar seu passaporte. Eles vão colocar como se fosse um carimbo do passaporte escrito que você tem um Work Permit, que não é Work Permit, esse carimbo, isso é uma coisa que o pessoal confunde, ainda não é Work Permit. Só que aí você vai usar esse carimbo para quando você se mudar para o Canadá, você vai pegar o Work Permit quando você chegar no aeroporto. Aí o cara vai olhar lá, tem um carimbo, e ele vai emitir o seu Work Permit naquele momento. E a partir daquele momento você tem 2 anos para virar um cidadão permanente, senão o Work Permit vence e você teria que voltar para o seu país de origem. Não, seria o... Residência permanente. Desculpa, residência permanente. Cidadão permanente você vai para o Citizenship. Citizenship, que já é outra história. Bom, eu acho que é isso, gente. Lembrando que a gente vai fazer essa live domingo sim, domingo não, então próximo domingo não vai ter. Dependendo da disponibilidade das pessoas. E dependendo da disponibilidade a gente conseguir achar pessoas. Se você tem um trabalho aqui, se você trabalha aqui em Calgary, brasileiro principalmente, conhece e quiser vir participar aqui, entre em contato com a gente, aqui, pode ser aqui no Insta, ou aqui no YouTube, no Insta, por e-mail, tanto faz. E mais que esse vídeo, eu vou editar essa live e ela vai pro ar no próximo domingo. E eu vou disponibilizar ela como podcast também em algum momento, ainda não decidi como, mas pode ter certeza que uma hora a gente vai disponibilizar ela como podcast, porque tá acontecendo muita coisa agora. Queria agradecer a disponibilidade do Zé, né, por vir aqui, nosso primeiro convidado. E eu queria que vocês que estão assistindo aí, depois comenta aí o que vocês acharam, o que vocês
como é que foi a dinâmica, vocês acham que tá bom, como é a primeira live, né? A luz tá ruim, o som tá ruim, não sei o que. Acho que foi bom pela primeira vez. Não... eu gostei muito, mas eu sou suspeito, né? Foi muito trabalhoso fazer isso tudo pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido um pouco. Fala que tá faltando 8 likes. Tá faltando 8 likes por quê? Pra ficar igual a quantidade de likes e a quantidade de pessoas assistindo. Tem 8 pessoas aí assistindo que não deram like. Vamos lá. Dá um like aí, galera. Dá um like aí, Momento youtuber aqui, dá um like, aperta o sininho. Agradecer muito a presença de vocês aí em casa também, por estar aqui no domingo com a gente, perdendo seu tempo de domingo aqui, né? Podia estar tomando sua cervejinha aí. Eu acho que é isso, gente. Vamos encerrar então? Isso aí. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.